Olá, meu nome é Fábio, sou professor de autoconhecimento da Clínica da Obesidade. Ficaremos essa semana conversando um pouco sobre a questão da meditação e yoga para obesos. Como fazer? Para que serve? E o que realmente é yoga? Vamos começar a primeira aula. Conceito, yoga, o que é isso? Yoga vem de yuj, que é uma palavra em sânscrito, que quer dizer união. Mas para que serve essa união? Para que eu preciso dessa união? E o que seria essa união? Vou explicar um pouquinho para vocês. Dentro de nós existem alguns personagens. São tendências, na verdade. Mas os gregos, eles entenderam que eram personagens. E esses personagens, eles podem agir de diversas formas durante a vida da gente, conforme as suas conveniências, conforme os seus interesses. Então, esses personagens, eles precisam ficar um pouco mais alinhados. Como é que faz isso? Primeiro, a partir da autoobservação. Aí que entra a prática de yoga. Porque se eu preciso me auto-observar, eu preciso de alguma técnica que me ajude a isso. Também tem um conceito muito usado nos dias de hoje, de um sábio bem antigo lá da Índia, chamado Patanjali, que ele diz que yoga é a cessação das flutuações da mente. O que é isso? Cessar as flutuações da mente, altos e baixos, altos e baixos. Ou seja, se eu conseguir flutuar menos a minha mente sobre aquilo que eu entendo que é certo ou errado, que eu gosto ou não gosto, ficaria um pouco mais fácil de lidar com a própria vida. Porque muitas vezes ficamos, eu gosto, eu não gosto. Isso é bom, isso é ruim. Isso é certo, isso é errado. Isso gera muito sofrimento. Se eu puder oscilar menos, melhor. Sendo assim, yoga é uma ferramenta para usarmos dia após dia, que serve como prevenção, serve também para remediar, mas a prevenção é o melhor caminho, sempre. Tipos de yoga. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui no Ocidente, yoga é como se fosse uma atividade física. Como se fosse algumas técnicas de alongamento, coisas nesse sentido. Por que isso? Porque quando os britânicos colonizaram a Índia, eles viram que tinha uns homenzinhos magros lá, que tinham muita flexibilidade e também muita força. E eles ficaram impressionados com isso. E aí levaram lá para o Reino Unido e fizeram apresentações e tal. Conheceram também algo sobre a filosofia da prática. Bem, quais são os tipos de yoga? Temos vários. Quais são os principais? Hatha Yoga é o mais conhecido aqui no Brasil. Muitas posturas, muita respiração e é extremamente difundido em todo o Ocidente, não só aqui no Brasil. Temos o Jnana Yoga, que é pouco difundido aqui no Brasil. O Jnana trabalha muito o estudo filosófico do yoga. Tem uma filosofia que envolve isso. E esse estudo é uma questão mais intelectual da prática, porque yoga também é teoria. Temos o Bhakti Yoga, que seria o yoga devocional, entendendo que tudo e todos fazem parte de uma mesma coisa. Ou seja, não existem diferenças entre eu e você, somos uma mesma coisa. Temos também a prática da Kriya Yoga, que é muito difundido aqui por Yogananda, que veio lá da Índia para os Estados Unidos, e aqui no Brasil também é muito forte essa linhagem da Self Realization Fellowship. O último tipo mais conhecido aqui no Ocidente chama-se Raja Yoga, que trata muito com a questão meditativa.
E faremos durante a semana justamente um pouco de Hatha Yoga, que foi aquele primeiro tipo que eu falei, que inclui posturas físicas, posturas psicológicas, respiração, e Uraja, que vem com a questão da meditação. Me perguntam, Fábio, yoga ou meditação? Yoga e meditação são coisas diferentes, são coisas iguais? Eu vou responder isso na segunda aula. Vou deixar bem claro para vocês, tá? O que eu separei para vocês foram técnicas que vocês precisarão usar dia após dia e que farão um funcionamento fisiológico melhor para o corpo, para uma parte da musculatura também e principalmente para a mente. Entendam que respiração é uma das coisas mais importantes da vida. E a forma de lidar com a respiração determinará a sua parte emocional. Vamos tentar facilitar para o obeso a prática de yoga. O que eu penso em relação a isso? Eu penso que a pessoa com obesidade, ela precisa ter uma atividade física. E essa atividade física ela precisa ser mais intensa. Ela precisa pedalar, precisa correr, precisa, claro, na medida do possível, fazer uma academia, coisas desse tipo. Vai depender de como o corpo dela se encontra, das lesões ou não lesões. E essa prática de yoga e meditação seria um suporte para as melhores decisões do dia a dia. Encerraremos por aqui essa primeira aula e na próxima aula falaremos mais sobre yoga, sobre o caminho do yoga, como percorrer e tirar algumas dúvidas em relação à meditação e yoga. São a mesma coisa, não são? Ficará mais fácil de entender isso. Obrigado, até lá.